difundia sua fama. Diz, se lhe traziam até ele, traziam doentes, lhe traziam, onde foi que lhe traziam doentes e ele os curava, algo assim. Isso foi em... creio que foi um irmão. Olha, diz São Mateus 4:24. Isso é o começo do ministério de Jesus. Quando aconteceu isso na terça-feira da irmã que me chamou, foi uma irmã. Eu digo irmã porque ela é do Evangelho, ou seja, ela é evangélica, ela é tia de Glória. Essa senhora de Santo Domingo, a mãe de Gladys, é filha dela. Está em New Jersey e ela, por confiança, olha, eu vou te dar o número do meu pastor, confiando, e aí ela passou o número para ela e ela ela me chamou dizendo se eu não gravei, mas tu deverias escutar. Como era o número dos Estados Unidos, eu estava esperando uma chamada e eu a peguei, a atendi. Não pensava que fosse ela. E aí, quando ela chama, e eu digo para ela, sim. Você é Josué Benjamin? Sim. Irmão, não me disse primeiro quem era que tinha que dar o número, não me falou isso. Me falaram que se você orar por mim, eu vou ser curada, vou ser sã. Tenho dom, ele não usou a palavra dom. Disse Deus ouve você, Deus, eu quero ser curada. Apenas ore por mim. Eu lhe falei aí, ele disse, ou ela me falou aí, ele falei e ela disse, amém, amém, eu creio, amém. Foi o que aconteceu aqui com este começo, neste início do tempo de Jesus, desse ministério, que é um tempo, olha, 29 anos, começou a escrever essa história dele, aos 29 anos, quando começou o ministério. Daí para trás não se sabia nada sobre Jesus. Até com 12 anos ouvimos no templo, mas depois dos 12 anos não se sabia nada da vida dele. Mas tu não podes pensar que ele aos 12 anos, ele depois foi embora, escondeu-se, e depois dos 29 foi que ele apareceu aí. Não pode pensar assim. Se ele tivesse aparecido, Jesus tivesse aparecido para o povo hebreu, com esses milagres e maravilhas, sem que o povo daí soubesse quem fosse ele, teriam crido em Jesus. Porque que foi o primeiro que tiraram de Jesus, mas este aqui não é o filho de fulano? Primeira coisa que viram nele, mas este aqui não é tal coisa. Não queremos que este reine sobre nós, mas como é que tu vais falar algo de alguém, alguma coisa de alguém que tu não conheces? E tentar tratá-lo assim dessa forma. Você conhece alguém e diz assim, olha, ele vem com essa promessa, deixa eu verificar se esse aqui é o Messias, deixa eu esquadrinhá-lo, checá-lo para ver se é com a escritura. Mas como era tão comum, tão normal Jesus no meio deles, e agora vem e se levanta e diga que não, eu sou fulano de tal. Vamos falar assim, em certas ocasiões, quando ele falava, como por exemplo com a mulher samaritana, eu sou o que falo contigo. E ele dizia, cala-te, não fale nada. E ela foi para a cidade aí espalhou. Venham ver um homem que falou da minha vida, sobre minha vida e tudo. Vê que difundiu-se o que ele veio cumprir. Agora olha como eles conheciam quem era Jesus, conheciam Jesus, essa era a pedra de tropeço para todos. Não era o que ele estava fazendo, porque quem não desejaria, não se agradaria que a sua filha fosse curada, que fosse restaurado um cego, fosse restaurado, fosse ressuscitada uma criança,
um menino, uma menina, todo mundo. Esse não era o problema. O problema era ele. O problema era o véu de carne. Não se agradaram dele. Não gostavam dele, porque era uma que estava levantado no meio deles, estava no meio deles. E é exatamente assim que acontece a segunda vinda. Exatamente assim. Mas esse aqui não é. E agora ele vem dizer, vem falando que... Como pode ser isso? Tanta barbaridade que eu sei deles, vamos falar assim. Vê? Mas Deus esconde a grandeza em simplicidade. E ele disse que o sétimo selo seria numa forma tão simples que se não vigiássemos, diz ele, vai passar em branco, despercebido. Se não vigiarmos o quê? As promessas de Deus. Por isso ele diz, quando todas essas coisas comecem a acontecer, erguei-vos, levantai vossas cabeças para o céu. Porque onde unicamente tu podes encontrar revelação, não é nos homens. Nos homens o que tu vais encontrar é confusão, é lá em cima. Não olhando para as coisas dos homens, uma vez que tu tires o olhar das coisas dos homens, aí tu vais ver a glória de Deus e vais ver o cumprimento das promessas. Mas uma vez que tu coloques o olhar nos homens, aí vai começar aí, é onde está governando aí é o diabo, para começar nesse reino dos gentios. Mas vejam como Jesus aí, quando isto tinha acontecido, algo tinha acontecido antes, e me mandaram essa porção, e diz, e se difundiu sua fama por toda a Síria. Pensa bem, toda essa parte, essa área aí da Síria, isso é grande. E lhe trouxeram todos aqueles que tinham dolências, enfermidades. Onde vemos isso? Neste tempo é que se vai cumprir a visão da carpa. É onde vemos isso, uma quantidade de gente aí, enorme quantidade de gente aí. Os aflitos por diversas doenças, tormentos, os endemoniados, lunáticos e paralíticos, e os curou. Ou seja, paralítico também fala de gente que esteja faltando uma perna, que é o que vemos na visão da carpa, da tenda, que vai acontecer, onde membros do corpo vão ser criados, restaurados. O paralítico, aquele paralítico, Jesus, toma o teu leito, tua maca e levanta-te. Ou seja, que tudo que Jesus fez lá, ele diz que no fim do tempo as obras que se fariam seriam maiores do que aquelas que Jesus fez lá. Agora vejam como que nós estivemos falando na segunda-feira e antes de ontem, na terça, do que é o poder de Deus na igreja, que esteve de era em era, onde foi representado nas madeixas, nos cachos de Sansão, e onde foi que aconteceu todo esse milagre da redenção do ser humano na primeira vinda do Senhor, foi em era de pedra angular. E isso foi no final das eras hebraicas, hebreia. E de era em era, o Espírito Santo tem vindo obrando, operando, mas quando termina essa era, o Espírito Santo sai daí e se move para outra era, sai dessa era e se move para outra era e move-se para outra era. E Deus continua cumprindo o seu programa da construção desse templo. E chega a estar na sétima era, e tem um espaço de brecha aí, depois tem um espaço de brecha aí, e sobre isso eu estive lendo à noite, nesta manhã eu estive lendo sobre isso, sobre esse tempo do aparecimento de Gabriel a Maria, e ele diz que foi em uma... Eu tenho isso anotado por aqui, vamos ver onde foi que eu... Foi em uma... Em um callejon, ou seja, numa rua estreita ou num beco, fala o irmão Branham. Vamos ver onde é que está isso. Olha, diz, isto foi na crença de Maria.
Bem, enquanto ela estava, Deus viu parpadear novamente essa luz, brilhar essa luz. E quando ela olhou, quando teve que passar por uma rua estreita, onde apenas uma pessoa podia passar, aí estava o arcanjo Gabriel. Gabriel, o anjo. Gabriel, o arcanjo. A mesma coisa que aconteceu com a mula e com Balaão, que ele ia por um caminho, também era uma rua estreita. Não tinha forma de... Não tinha jeito. Se tivesse uma outra pessoa aí, não tinha forma de esquivar. Ou voltava, ou e aí é que a mula, por isso é que ele diz que apertou tanto na parede, no muro, que fraturou a perna. Quando a pessoa está montada no cavalo e bate em algum lugar, dá um traspasso, uma raspada, raspa-se, bate aí um pau em alguma coisa, a pessoa bate, raspando, porque não estava vendo o anjo. A mula estava vendo o anjo. E Maria diz que não tinha forma, diz o irmão Branham, não tinha forma, não tinha jeito de passar. Tinha que passar por esse local, e diz, não era o sol que ela tinha visto se refletindo, não era o sol. Ele esteve seguindo-a e encontrou-se com ela no lugar onde ela tinha que obrigatoriamente olhar para ele. E a igreja, obrigatoriamente para passar a era da pedra angular, tem que passar pelo arcanjo Gabriel, a igreja, que está nessa rua estreita, que foi que nós desenhamos aí, ou seja, referindo-se ao desenho do irmão Branham, que esse é o espaço entre a sétima era e a pedra angular, esse é o calherron, esse espaço. E sair de Laodiceia, e ficamos nesse calherron, nesse espaço, e obrigatoriamente aí temos que ver, o primeiro que vimos foi o precursor, e depois o arcanjo Gabriel. Ou seja, obrigatoriamente, é obrigatório. Ninguém pode subir a era da pedra angular sem que primeiro veja o precursor e ao arcanjo Gabriel. E, olhem, no outro local, ele escreve nessa escritura de Maria, de São Lucas capítulo 1, versículo 30, também eu a tinha, isso aqui eu ia falar na sexta-feira, mas eu estava tirando as fotos para ter isso, mas já que falamos aqui, vamos falar de uma vez logo. Então o anjo disse para Maria, não temas, esse foi de um estudo bíblico, e do lado dessa escritura, olha o que o irmão William escreve. Então o anjo disse para Maria, Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus, e agora conceberás em teu ventre e darás à luz a um filho, e chamarás o seu nome de Jesus. E ele escreve do lado aí, Gabriel. É igual o mensageiro, o Espírito Santo. O mensageiro, o Espírito Santo. Maria é igual a igreja, a virgem, a noiva. E é nessa encruzilhada, nesse calherron, nessa rua estreita que a Igreja do Senhor, depois que saímos de Laodiceia, nos encontramos com o arcanjo Gabriel falando com Maria e dizendo para ela todas as coisas que deveriam acontecer numa antessala, numa forma antecipada da pedra angular. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, o encontramos na rua estreita, não o achamos nas eras, está do lado de fora. Portanto, chegará o momento em que as queixas, as madeixas de Sansão, os caixos de Sansão, ao serem tirados, o poder de Sansão foi embora, passou. Portanto, nas eras, já não está o Espírito Santo. Por que não está? Porque o vemos aí na rua estreita, nesse entrelaçamento, nesse beco. Porém, o cabelo cresce. E enquanto esteve o Espírito Santo aí conosco, o poder de Deus estava no meio da igreja nesse entrelaçamento, nesse cruzamento de uma dispensação para outra. Mas chega no fim do seu ministério, chega-se ao fim do seu ministério e vai-se embora, foi-se. Podemos dizer que aí ele é raspado. O cabelo de Sansão aí é raspado, é tirado. Porém,
O ministério que Deus teria na igreja para fazer o chamado a subir a era da pedra angular, diz, mais uma vez, Senhor. E o cabelo começa a crescer. E começam a aparecer essas 7 madeixas ou cachos de novo. O tempo em que Sansão esteve na prisão, a Escritura diz que e o cabelo dele crescia. Ou seja, que para ter um cabelo nazareno ou de nazareno longo, é preciso mais de 1 ano, 2 anos e um pouquinho mais por aí. E ele vai-se embora em 2019. Poderão dizer mais. É que tu não falastes em 2019, tu não começastes aí logo em seguida o ministério, quando ele foi embora, se foi. Em 2020 também não. Não estava aberto de cheio. E tinhas falado que estava na dispensação do reino. Lembre-se que as dispensações se entrelaçam. Não é que começam aí de uma só vez. Em 2021 também não. Esperem para que o cabelo continue crescendo. Me dá mais um pouquinho de tempo, espera um pouquinho. Quando já está na etapa que estão bem crescidos, vejam como esse ministério começa a obrar, a operar. Já com as 7 madeixas ou cachos, falando consecutivamente esses 7 trovões na era de pedra angular. Como se cumpre aí, inteiramente se cumpre essa parte onde a era da pedra angular é que se percorrem essas 7 etapas consecutivas, a mesma coisa que ele nos esteve falando nessa brecha, nesse beco, nessa rua estreita que iria acontecer. E na era da pedra angular, aí é onde ele diz que cumprirá novamente essa etapa, esses dias apostólicos, onde mais uma vez Deus estaria manifestando o seu poder. E plenamente estará sendo cumprido, plenamente nessa etapa da visão da carpa da tenda que o irmão William coloca e diz, podemos colocar que foi uma atividade que o irmão Branham viu, uma reunião na metade desse tempo, dessa etapa. Isso é uma coisa muito importante. Não sabemos quantas atividades ou reuniões antes estavam tendo até chegar nessa culminação, nessa parte conclusiva. Não na parte final, na parte em que ele viu, quando o anjo lhe mostrou, e depois não sabemos quantas atividades mais passariam. E ele diz, nessa mensagem, podemos ler isso nesses dias, vamos colocar que foi pela metade dessa etapa, ou na metade dessa etapa ou fase, ou seja, que já nesse tempo estará o poder de Deus na igreja, mais uma vez, onde o Espírito Santo estará obrando, operando aí através do instrumento que Deus tem neste tempo do fim, neste último tempo. E as pessoas têm que falar, a gente tem que falar essas coisas bem claramente e abertamente, porque estamos já vivendo num tempo de ver face a face, cara a cara. Já não estamos por espelhos, por tipos e figuras, senão que estamos na realidade, no real. Aquilo que o apóstolo Paulo falou, o que Daniel falou, o apóstolo Paulo e João, ele diz que Daniel, Paulo e João viram a mesma coisa. Em outro lugar diz Daniel e João, em outro lugar põe São Paulo e João, o apóstolo João, viram a mesma coisa. O que eles viram? Viram a terceira dispensação, que foi o que nós falamos em um dos estudos, acredito que foi no domingo, creio que foi no domingo ou na sexta-feira, foi sexta-feira, onde vemos aí que o terceiro céu, o irmão William anota aí como a terceira dispensação, terceiro céu. Ele viu coisas que ele não tinha visto, que olho não viu, nem subiram ao coração de homem, são as que Deus tem preparada para vós. Ele sabia, mas diz coisas das quais não se pode falar abertamente, claramente. Fica claro que era o Espírito Santo que teria que mostrar, e disse, disso não fales nada. Não foi o que
falou aí para Daniel assim, e Daniel estava no Antigo Testamento. E Daniel sela essas coisas. No fim, os entendidos vão entender. Também lhe foi proibido escrevê-las. Se lhe foi proibido. E a João, anda, João, sela essas coisas, deixa quietinhas. Eu as revelarei naquele dia quando tenham necessidade de sabê-las. Olha, Paulo estava vendo. Paulo viu tanta coisa, viu tanto. Paulo foi um dos conhecedores maiores que a igreja teve no tocante aos mensageiros e depois o irmão Branham, são os dois. Mas Paulo, sendo o primeiro mensageiro, Paulo viu tudo o que estaria acontecendo na era da pedra angular e dispensação do reino, porque ele viu ali ressurreição, ele viu transformação, ele viu rapto, ele viu um sem número de coisas, tudo o que Deus estava fazendo no meio da igreja. E isso João, quando João foi raptado e colocado quando o anjo lhe disse, sobe aqui, ou até aqui, ele viu tudo aquilo que estaria acontecendo neste tempo final. Tudo o que nós estamos vendo agora de uma forma tão simples, tão normal, progressiva, esses profetas tinham visto. E o irmão Branham, quando ele viu, esse profeta tinha visto, João. Quando o irmão Branham vê tudo o que está acontecendo e vê essa pessoa que está aí, no quartinho, diz, isto eu tenho que levar para o meu túmulo, para o túmulo. Eu não posso falar disto, porque o irmão William sempre repetia, e isso pode trazer aos imitadores. Agora, essa parte das madeixas dos cachos de Sansão, tem muito para a pessoa aí estudar, porque tudo isso é um reflexo daquilo que Deus estaria fazendo nas eras da igreja e também no último tempo, no tempo final da era da pedra angular. E quando Gabriel lhe diz aí, fala aí para Maria, olha, ele lhe falou que disse que reinaria sobre o trono de Davi, o seu reino não teria fim. Ele lhe falou aí da primeira e da segunda vinda aí. Lhe colocou o nome, lhe pôs o nome. Sempre que o anjo se tem manifestado ou se manifestou, já seja nessa forma que ele fez com Abraão, onde ele mudou o nome. No tempo de Moisés, ali foi através de Moisés que mudou o nome de Josué. Se chamava Oséias, filho de Num, ele trocou o nome, ele mudou o nome para Josué. Ele colocou o nome de Josué, o nome que tinha a ver com a introdução à terra prometida, ou em direção à terra prometida. E Moisés, como o conheciam, ele, olhem, tinha a ver com a introdução à terra prometida. Moisés, para trocar o nome de Oséias, ou colocar o nome Oséias e trocá-lo para Josué, é porque teve uma direção divina e mesmo que Moisés não soubesse claramente que ele era que seria ele quem os introduziria, mas foi inspirado por Deus em fazer tudo isso e tê-lo bem próximo dele. O tinha sempre próximo, presta atenção, que era quem levava para ele, mesmo que ele não tivesse subido até lá em cima, ficou na metade, diz o irmão Branham, mas aquele que estava aí, mas ele estava aí. E podemos dizer também que ele estava entre a coluna de fogo e o povo. E também vemos um sem número de mudanças de nome, de troca de nome em pessoas que venceram. Jacó, quem lhe trocou o nome? O anjo. Quem trocou o nome de Paulo? De Saulo, olhem para Paulo. O anjo. Quem colocou o nome ao filho do irmão Branham? O anjo. Me disse, lhe colocarás por nome de José. E se tu prestares atenção,
A José, o irmão Branham, não lhe pôs um segundo nome. E isso é muito importante, porque olha como até as letras são iguais. Ele tinha... chamava-se José Branham. Aí está o J e o B também. Algo ele estava mostrando aí com isso, porque o irmão Branham nos fala que José é um tipo da segunda vinda. E quando ele vê, na visão da carpa da tenda, ele fala: tu te lembras dos nomes que tu procuravas quando tu tivestes a visão? Ele viu aí algo que, se ele falasse disso, iria trazer confusão para o próprio povo. Ou seja, no tempo do ministério do irmão Branham, poderia trazer confusão e também para esta etapa, esse tempo, desde o que começou o ministério do nosso irmão William também. Ia ser confuso, uma confusão, porque eu não vou poder continuar falando, porque aí eu já entraria em outros detalhes que tem que se deixá-lo, para quando esteja já em pleno cumprimento. Mas vejam, como esse anjo é quem esteve operando no meio da igreja, e também teve a ver com as mudanças de nome, esse anjo. E quem é que diz a Apocalipse, que diz que Deus escreverá sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, a qual desce do céu, e meu nome novo? É para o vencedor, ou seja, que tem de existir um vencedor em quem Deus coloque o seu nome. E como o filho vem no nome do seu pai, e o nome do filho é tão bom quanto o do seu pai, pois automaticamente esse filho, tudo o que ele falar, o pai o honrará. E esses ministérios que estarão aí, sendo operados já plenamente, onde estarão chamando já os 144 mil hebreus, já aí quando eles o vejam, já aí a manifestação plena do poder de Deus, das madeixas dos cachos, estará em toda a sua plenitude. Mas antes vai indo em uma forma progressiva no meio da igreja, porque os cabelos continuam crescendo. Ou seja, o poder de Deus vai aumentando, é como a aurora. Veja o que vai crescendo, o sol vai saindo, não sai assim de uma só vez, vai dando a luz, senão que vai crescendo gradativamente até que às 12 horas do dia está bem alto, o sol está bem pegando fogo. E foi ao meio-dia que apareceu Elohim a Abraão com seus arcanjos, e foi no meio-dia, depois das 11, que aparece, que José se revela aí aos irmãos. Saiu como no meio-dia, era a hora do almoço, como mais ou menos a essa hora saiu. Agora vejam como tudo isso esteve se cumprindo de uma forma tão simples, tão singela no meio da igreja, que ninguém imaginava que Deus iria estar cumprindo nesse tempo tudo o que ele tinha falado, profetizado nessa forma. E, portanto, ninguém pode se atrever a dizer que não é assim, porque ninguém sabia, nem o irmão Branham pôde dizer, pôde falar. Não disse, não falou. E não disse, e o irmão William também não falou disso, tem que deixar quieto, não se pode falar abertamente disso para que não surjam imitações, e você vai dizer que não é assim se tu não sabes como é. O melhor é ficar meditando, orando e, como lhes falei ainda agorinha, olhar as coisas do céu para cima e não pedir opiniões humanas, senão o que Deus tem determinado ou determinou. E quando a pessoa vai até as coisas do céu, que é o plano, o projeto, onde os temos em nossas mãos, que é a Bíblia, as mensagens do irmão Branham, as mensagens do irmão William, e vemos aí o cumprimento do que ele prometeu pela palavra, então aí
volta outra vez para a igreja, volta para ter esse poder, a igreja, volta esse poder para a igreja, o qual foi tirado, esse poder foi tirado nas eras e é trazido novamente esse poder à igreja, mais uma vez esse poder é trazido à igreja, ou seja, mais uma vez a igreja do Senhor tem no meio dela esse anjo que esteve em todas as eras, que o topou com ele, a igreja, quando saiu de Laodiceia, topou com ele. Não tínhamos para onde ir, era um beco, era uma rua estreita. Não. Fala aí, e recebemos todo esse conhecimento. E depois, na pedra angular, com esse chamado, são colocados todos os escolhidos de Deus, pedras vivas, que são os componentes do lugar santíssimo, o qual estava sendo construído. E Deus não podia metê-los aí, pois estava em construção. Como tínhamos falado, como vais meter teus filhos e a família num lugar que vão viver em uma casa com andaimes e essas coisas, tábuas, blocos pelo piso. Não, tem que primeiro finalizá-la, terminá-la completamente para então entrar e morar nela. E isso é o que Deus fez. Construiu, porque o Espírito Santo é quem constrói todas as eras. Ele constrói o lugar santíssimo, o que já está pronto. Agora, vamos entrar. Mas tens que entrar pela porta. Não podemos entrar pela janela. E aí, então, quando se chega... O que é que tu estás fazendo aqui? Entrou pela janela, por Laodiceia, que é a porta de trás, a porta do lado de trás. Não, por aí não. Tens que entrar pela porta. E são jogados nas trevas de fora, que é a grande tribulação. Os que fazem parte do lugar santíssimo, todos entraram pela porta. Como para pertencer ao lugar santo, todos têm entrado ou entraram pela porta, que é Cristo. Na era de pedra angular, na era de ouro, e para entrar no lugar santíssimo é preciso entrar pela porta. Não se pode entrar por um outro lugar. Ou seja, que o escolhido que está aí não é porque ele tenha entrado pela janela ou por um outro lugar, pela porta de trás, senão que ele está aí dentro porque ele entrou pela porta. E já vê as promessas que Deus tem, ele vê aí, vê bem claramente os ministérios. Ele vê aí a obra que Deus está fazendo na meia hora de silêncio. Porque se tu prestares atenção, quando a meia hora de silêncio começou no céu, o que fala o irmão Branham? Todos deixaram de cantar, de tocar. Era um silêncio como de morte. E uma meia hora pode ser que passe rápido. Se a pessoa está se divertindo, a meia hora passa rápido. Mas se está entre a vida e a morte, olha, nós estamos entre a vida e a morte, porque a grande tribulação, os juízos divinos estão por cair. Ou seja, que nós estamos entre a espada e a parede. Mas tem um lugar que Deus tem preparado para nós, que é a ceia das bodas do Cordeiro. E Ele nos tirará, mas para tirar-nos daqui se precisa de algo, se necessita algo. A fé de rápido, a qual não a tínhamos, nem sequer no tempo do irmão Branham tínhamos, porque diz, apenas temos suficiente fé para a cura divina. Se necessitarão desses 7 trovões para despertá-la, Ele os mandará. Então vem um tempo onde Ele iria mandar esses 7 trovões, onde o conteúdo desses 7 trovões era a fé de rápido. E é o que nós estamos hoje recebendo para poder irmos já brevemente, logo daqui. Todos aqueles que estão aí dentro estão em silêncio, olhando e vendo tudo o que Deus está fazendo, porque aí quem ministra é só um. Não pode haver outro ministrando aí. Portanto, a recomendação é que se difundam através dos fiéis administradores, pastores, ministros, a mensagem seja difundida, que esteve se dando, tanto o do irmão Branham, como o do irmão William, como os deste tempo. Dá ela tal e como são enviadas as mensagens, como foram trazidas e continuam sendo trazidas para o povo, levadas até o povo. É bom sempre que o povo tenha um pastor que dirige o grupo e
que leve essa ordem, essa ordenança aí, dessa forma ordenada. Porque não é bom que as pessoas fiquem na casa. Agora não faz falta os pastores, não fazem falta. Claro que sim. E que deem a mensagem para o povo, os pastores, o alimento para o povo, os pastores. Mas que não fiquem dizer, vamos ver o que é que ele quis dizer aqui, e ficar explicando. E explicar aquilo que já está explicado, vamos falar assim. A interpretação já é a palavra. E isso não está certo. É melhor que ponham as transmissões. Agora olhem por quê. O irmão William disse que o seguiríamos desde o devocional, acompanharíamos a Porto Rico desde o devocional nos diversos países, desde os diversos países. E com isso ele está falando que não tem lugar para que entre alguém para falar algo fora daquilo que está sendo falado e feito na carpa. Desde o devocional até, ou seja, tudo, a conexão, o link, a ligação. E se tem algo que se tem que falar no lugar, localmente, pois é um anúncio que se fala, faz-se um anúncio. O irmão Miguel diz que é um pouquinho antes ou depois. Fazer alguns anúncios de algum trabalho, alguma coisa. Mas daí para fora, mais nada. Fora disso, mais nada. Não ficar explicando aquilo que já foi falado. Estamos num tempo muito delicado, mas muito grandioso, onde Deus está respondendo esse clamor de Sansão, onde, mais uma vez, Deus deu poder aí para Sansão. E essas duas colunas, as quais estavam sustentando esse lugar, ele numa parte dessa mesma mensagem, nós não tínhamos lido isso nesse dia, ele fala duas colunas onde está descansando o reino dos gentios, mas ele não coloca aí agora. Essas duas colunas, vejam, é Roma com o seu líder e a imagem da besta, que é os Estados Unidos, e todo esse reino. Uma vez mais, ou mais uma vez, o ministério de Moisés e Elias pedirá esse poder e derrubará o reino dos gentios. Mas ele sabe que lhe vai custar algo, lhe vai custar a vida fazer isso, mas conscientes de que existe um programa divino que tem que ser estabelecido. Tem que ser estabelecido o reino do Messias Príncipe, pois isso que Sansão pediu aí, mais uma vez Deus estremecerá a terra e diz, não apenas a terra, senão também os céus serão estremecidos pelo poder de Deus, e o reino dos gentios será tirado. Ou seja, essa é a pedra que Daniel viu no caminho dois que bateu nos pés, e os pés o quê? São dois pés. Onde está sustentada o reino dos gentios? Onde? Essa imagem está sustentada em dois. E tu bate nos pés, acerta nos pés, e mais uma vez será a força de Deus, o poder de Deus pela palavra falada. Não é com força, senão que é com meu espírito, tem dito o Senhor. Vejam mais uma vez, essa pedra acertará nos pés de ferro de barro cozido e os esmiuçará. Pó. Aí estão as duas colunas que estão sustentando essa imagem da besta, ou seja, essa imagem que o rei Nabucodonosor viu, da cabeça de ouro, os peitos e braços de bronze, e todas essas etapas na qual hoje está na etapa dos pés de ferro e de barro cozido. E aí é onde é esmiuçado o reino dos gentios. E mais uma vez essas duas colunas serão derrubadas. Mas quando tu tiras algo que está sustentando algo, alguma coisa, veja o que aconteceu com Sansão aí. Morreu pelos filisteus.
agora, ou morreu com os filisteus. Agora, tudo isso depois, em 3 dias e meio, se levantarão. Vejam como nós falamos que a tristeza iria se transformar depois em regozijo, em alegria. Uma alegria eterna que ninguém tirará, diz ele. Porque já é um reino eterno, já é um reino de paz, de felicidade, onde o diabo seria atado, amarrado, e onde Deus estaria reinando por 1000 anos, e depois será desatado, mas isso já é um outro tempo. Estamos agora no tempo onde o reino dos gentios será tirado. E tudo isso será um produto da palavra falada. Tudo isso será a palavra falada sendo pronunciada pela boca humana, porque o Senhor não fará nada sem que revele os seus segredos a seus servos, os profetas. Ou seja, que a obra que Deus estará fazendo nesse tempo, ou está fazendo neste tempo, é a mesma que Ele fez nos tempos passados que passaram. Não é uma coisa nova. O mecanismo que Deus faz ou usa para operar no meio do povo sempre foi através do homem, seus embaixadores, seus sócios, seus instrumentos, e ele pega um do meio do povo e disse Deus aí para Davi: lembre-se que eu te tomei de um da manada, ou seja, te tomei dentre o povo, do meio do povo, e te fiz, te dei o nome, assim também falou o anjo ao irmão Branham. Agora, tudo isso, aí nós temos algo que procurar aí, porque falou-se algo dessa parte da terceira etapa e de tudo que tem a ver com o anjo mudando o nome ou trocando de nome. Tudo isso está sendo aberto cada vez mais e mais neste tempo final, neste último tempo. Vejam que ele dizia que nas conversas, de uma certa forma, não vamos pôr que é maior do que estamos todos reunidos louvando, mas ele falou nessa mensagem que as conversas são, de uma certa forma, são boas, porque a pessoa não fica limitada ao tema. Pulamos de um, falamos do outro. E olha, começamos a falar das madeixas, dos cachos e de Gabriel e saímos finalizando com o nome e agora terminamos outra vez com as madeixas, com os cachos. Ou seja, é bom. Foi algo que Deus nos deu agora e podemos acrescentá-lo nesses dias. Deus nos esteve dando muitas coisas importantes desde que começamos, mas nestes dias, na sexta-feira, no sábado também, no domingo, na segunda-feira, na terça e hoje. E na sexta-feira, todos os dias que nos restam, desejamos que Deus continue nos abrindo as Escrituras, olhando e vendo tudo o que está no lugar santíssimo e ver, não apenas vê-lo, mas ver Deus em ação, agindo neste tempo final, neste final do tempo, nos trazendo tudo aquilo que nós necessitamos, que é essa fé de rapto, para já ir embora daqui para a ceia das bodas do Cordeiro. Não falta muito tempo, porque olhando desde o tempo de Jesus até hoje, já estamos aí, bem pertinho de chegar nessa etapa plenamente. E vemos como esteve se aproximando, pessoas se aproximando que não me conhecem, não conhecem a respeito da carpa, não conhecem coisa alguma. E algo nasce nelas, cresce nelas para pedir por cura. Algo brota nelas. Tem até irmãos, olha, o vizinho me falou uma coisa sobre que estão orando pelos doentes. Diga que ore por fulano. O vizinho falando, né? Diz outro que, olha, fulano nunca esteve na mensagem, mas eu peço por ele. Para um irmão, veja que tem uma etapa que está se abrindo nesses dias, neste tempo, e isso vai desembocar naquilo que o irmão Branham viu aí, porque para começar algo assim de uma forma grandiosa, tem que começar com algo simples, normal, simples, e à medida que Deus vai obrando, Deus vai obrando, a fé vai aumentando também. Os escolhidos, vejam, tudo vai operando aí. O povo hebreu, por um outro lado, o povo hebreu, olhem, todas as coisas que estão acontecendo lá em Israel, todas essas manifestações e tudo, isso nunca tinha acontecido lá em Israel. Nestes dias, o sol também no Irã
estão dizendo que já está a um certo grau, 150 graus, eu creio que é o que um ser humano aguenta, algo assim, temperatura. E esse Sol está nessa temperatura, mas lembre-se que o Sol diz que esquentará como 7 vezes mais, e diz que 7 vezes. Agora, pensa como será o tempo na tribulação sobre o Sol. Isso é algo muito terrível que virá para a raça humana. É por isso que Deus nos tirará daqui. A noiva não passará pela tribulação. Por isso é que ele dizia, se eu não vier, pois claro, se o título de propriedade não fosse trazido, pois não poderia haver ou existir uma reclamação. Então não haveria ninguém que fizesse essa reclamação. Se fosse, ele estava indo embora. Em 2002, soma 15 anos a 2002, 2017. Esse tempo é o tempo paralelo ao tempo em que Ezequias pediu mais tempo e lhe deram 15 anos. Tempo paralelo ao de Ezequias. Por isso é que ele dizia em 2017, se ele tinha dito que era tempo de ir embora. E também ele repete aí, eu pedi mais tempo, ou por mais tempo. Mas aí nos estava mostrando algo aí de que já, desde 2002, era um tempo que ele já tinha que ir embora, tinha que partir. Mas a carpa não estava pronta. Deus estendeu aí um tempo, mais um tempo. Um tempo a mais. E vejam, depois daí, quando ele sendo esse precursor que tocou na primeira vinda, anunciastes a primeira vinda, sendo precursor e sendo precursor da segunda vinda, estamos falando como arcanjo, como o irmão Brana o põe aí, põe o irmão William aí, o põe Gabriel, precursor. Ele sendo precursor aí, o irmão William nota isso, pois tinha que cumprir tudo para o qual Deus o tinha enviado. E então, ao voltar, porque ele pediu mais tempo, vejam que ele cumpriu nesses dias essa parte de estar na igreja para que a igreja, no meio da igreja, se tivesse o título de propriedade, ou estivesse o título de propriedade no meio da igreja. E por isso é que ele diz, é necessário que profetizes outra vez. Ou seja, que ele já tinha profetizado, porque é o mesmo Espírito de Deus. Mas quando Deus leva a esse instrumento, então ele envia outro, pelo qual ele continua o trabalho, o labor que ele deixou, que esse instrumento deixou, onde o Espírito de Deus estava operando ou sendo operado. Sempre colocamos a parte de Elias, e o Elias que manda fazer 3 coisas e apenas faz uma. Quando Elias manda fazer 3 coisas, faz só uma. E aí tu podes ver claramente que continua sendo o Espírito de Deus operando, cumprindo aquilo que Deus lhe disse que fizesse. E esse mensageiro termina, então Deus envia outro e cumpre aquilo que o anterior não fez. E ele, ao voltar, nos dá essa grande bênção de que se ele não voltasse, teríamos que passar pela grande tribulação. Olhem o amor de Deus com o povo. E isso, estávamos desprovistos disso. Olha, vai-se um mensageiro e uma praga cai. O irmão William foi em 2017, aí em junho, e em setembro não nos açoitou um furacão que deixou tudo isto aqui desmantelado. E o que iria continuar acontecendo isso, porque o juízo começa pela casa. Mas Deus segurou isso, aguentou isso. Tudo isso por amor aos escolhidos. Ele tinha um programa. E eu estava realizando, fazendo, mas tinha que ter alguém que falasse e dissesse, espera, me dá mais tempo. Volta. Ele volta e vejam
como começa a contar esse ciclo divino, começa a ser contado nesse entrelaçamento dispensacional, onde já entra então essa meia hora de silêncio e entra essa nova dispensação, de uma forma assim progressiva. E todos pensavam, mas era ele quem ia cumprir tudo, porque ele voltou. Ele veio fazer um trabalho grandioso, grande, e depois ao ir embora, ao ir-se, vejam como se começa o que nós falamos da agorinha, começa a crescer o cabelo, porque o poder de Deus volta, regressa para a etapa mais importante, que é a da pedra angular, é a etapa mais gloriosa. E ela não estava nas eras, porque Deus lhe tirou todas as madeixas, os cabelos da igreja foi tirado, mas na era da pedra angular voltam a crescer na pedra angular, e aí, mais uma vez, é que o poder de Deus se manifesta aí, mais uma vez, trazendo o maior, em primeiro lugar, trazendo o maior, a palavra revelada. Esse é o maior poder que a igreja tem, ou seja, a palavra sendo falada, a qual é a fé de rapto contida nos trovões. E aí estão as 7 madeixas novamente, os 7 cachos novamente no Filho do Homem. Não sei se colocar como a segunda parte de ontem ou de anteontem nessa conversa. De mais uma vez, Senhor. E assim, falamos certas coisas que não tínhamos falado lá. E essa parte de que lemos que era bem melhor, estamos fazendo um pequeno resumo do beco, do Callejon, que é a rua estreita. A mula não podia ir para nenhum lado, porque estava o anjo no meio. E Maria tampouco podia. Esses são acontecimentos diferentes, porém, tem a ver com o anjo. O anjo aí diz que estava de um lado que Maria não podia ir para nenhum lado, não podia desviar. E ele coloca aí, tipo um beco, uma rua estreita. Ou seja, ela estava numa encruzilhada, Maria. Ela estava numa mudança de dispensação. Ela estava tal como nós estávamos. Depois de sair de Laodiceia, tendo recebido o precursor, e depois nos topando nessa rua estreita com o arcanjo Gabriel, nos falando todas essas coisas que esteve falando lá na rua com Maria, nessa rua estreita com Maria. E depois foi-se embora. Maria ficou aí. E vejam, se ele vai, e a igreja fica, mas fica com o filho. Fica com o filho, e ele já neste tempo final, neste último tempo, ele já tem os cabelos bem compridos. E chegará num ponto, num momento onde já Deus responderá à sua oração. Ele veio tal como Sansão veio. Eu vim para destruí-los. Ou seja, que o ministério de Moisés e Elias vem para desmiuçar o reino dos gentios, aos gentios. Os reinos dos gentios que está nessa etapa de pés de ferro de barro cozido, vem para destruí-los, para estabelecer o reino do Messias. E mais uma vez Deus responderá à oração, o pedido desse instrumento. Mais uma vez, Senhor. Mais uma vez estará plenamente aí com a palavra falada, serão feitas todas as coisas prometidas, ressurreição, transformação, tudo com a palavra falada. É por isso que ele diz, mais uma vez, Deus ressuscitará aqueles que partiram, tal como aconteceu na primeira vinda. Mais uma vez, ele nos transformará. Mais uma vez acontecerá um rapto. Tudo isso aconteceu na primeira vinda com os santos do Antigo Testamento. E mais uma vez isso estará sendo cumprido neste tempo. Mais uma vez, Deus está no meio do povo, tal como esteve em cada era. Pois mais uma vez ele está no nosso meio, mais uma vez ele está na era da pedra angular e dispensação do reino. Mais uma vez ele está visitando o seu povo, porque um grande profeta se levantou no meio do povo. E
é o que todos os profetas e santos desejaram, viver, estar, e que a nós nos foi dada a oportunidade, a bênção e privilégio de viver neste tempo tão glorioso e tão maravilhoso. E não foi por nossa própria escolha, senão que foi por eleição, por escolha divina, porque Ele já te viu desde antes da fundação do mundo. Este é meio atravessado, mas esse aqui é muito tremendo, esse aqui é dos bons. Este é um atributo meu, é especial, porque Deus sabe de tudo. Esse eu vou colocá-lo no fim do tempo. E mesmo que tenha suas coisas na sua vida, esse vai crer em mim. Porque esse saiu de mim. Eu não vou colocar alguém por alguém que não vai crer em mim. Eu vou pôr esses rapazes aqui neste tempo, porque todos eles, mesmo que eles tenham as suas coisinhas, eles vão seguir, eles vão crer em mim. Eles vão seguir após mim. E a predestinação e a eleição divina está aí, plasmada, colocada em você e em mim. Você pode dizer, eu sou uma escolha divina, uma eleição divina. Entre tantos milhões de seres humanos, quem sou eu para merecer esta bênção tão grande de ver o teu programa? Pois saiba que você é nada mais e nada menos do que um atributo de Deus. Ou seja, você não é uma coisa qualquer. Ou seja, você pode dizer agora, não, quem sou eu para merecer isso? Não, eu mereço isso porque eu faço parte de ti, Senhor. Portanto, aqui estou eu. E mais uma vez manifesto o teu poder em mim também, porque o poder estará novamente de volta plenamente à sua igreja. E será um grupo de escolhidos com o poder de Deus novamente, com corpos eternos e glorificados, junto com todos aqueles que venham da sexta dimensão. É um tempo glorioso que nos espera, nos aguarda, porque depois de 30 a 40 dias, estaremos provando e estreando esse corpo. E já depois daí, como nós falamos, já tem irmão que dizem, como tu disseste, deixar isso aqui de pernas para o ar. Ou seja, tudo tem uma programação e uma ordem. E a pessoa depois vai para a ceia das bodas do Cordeiro. E aí, ou lá, estaremos desfrutando das bênçãos de Deus, para depois voltar para estar na lua de mel, no milênio, com os 144 mil que serão nossos eunucos, servidores. Será um tempo glorioso, o milênio será um tempo glorioso. Bom, mais uma vez, segunda parte podemos colocar de hoje, quinta-feira, 27 de julho deste ano de 2023. Tudo vai correndo muito rápido. E este ano tem coisas, que estarão acontecendo, que depois vocês vão ver tudo quando já esteja cumprido essas coisas. E lembre-se que José, quando ele se revelou para os seus irmãos, ele estava sozinho. De modo que muitas coisas vão estar acontecendo, porém, tudo vai ser em simplicidade. Tudo vai ser tão simples que aí é onde todas as coisas vão estar acontecendo, uma após a outra. E no ano que vem também, eu desejo que este ano seja transformação. Porém, isso está nos planos divinos. O ano em que estejamos, sempre desejamos no ano em que nós estamos. Mas sabemos que tem um programa, existe um programa e tem coisas que têm de acontecer até chegar esse momento. Mas antes de chegar esse momento, pois, estamos nos preparando e desejamos que, não um, porque sempre Deus começa com um, senão que muitos estejam nessa mesma linha, mesmo patamar e estejam preparados para ser de grande ajuda para esse ministério.
Isso já é a adoção, ou seja, que estejam nessa mesma linha, nesse mesmo patamar e que sejam de grande ajuda nesse tempo onde já necessitaríamos ter esse poder de Deus, ou seja, que a palavra esteja na boca também dos escolhidos, que a palavra também esteja na boca dos escolhidos, porque tudo vai ser feito pela palavra falada, e que saibam usá-la, ou seja, que saibam usar esse poder com a direção divina. Que Deus nos ajude a todos a saber usar esse poder. Olhem, no ensinamento, porque se lhe deu aí uma oportunidade de pedir para a irmã Ratchrai, ou seja, se lhe deu poder para ela, pede o que tu queiras. O que ele estava dando aí, o poder do que essa irmã quisesse falar, que se cumpriria, que iria se cumprir o que ela falasse. E também quando ele diz, tem cuidado com aquilo que vais falar. É uma armadilha. Toma cuidado. E o irmão Branham aí, vejam por quê. Porque essa é a boca de Deus. Que ele disse, ele falou, Deus os perdoe. Quando aqueles rapazinhos estavam lá fazendo coisas desonradas, desonestas, ele podia ter falado que morresse. Fala que morram e vão morrer. Vão morrer. Vejam, tem-se de que saber usar o poder. Pois que o povo de Deus saiba neste tempo final usar o poder e que saiba que esse poder é para glorificar a Deus. É o nome de Deus, seja o nome de Deus glorificado em todo momento, e que a glória e honra sempre sejam dele, e que ninguém vá se vangloriar de que falou algo e aconteceu algo e vai dizer, eu porque falei tal coisa, disse tal coisa, foi porque isso aconteceu. Que saiba, esteja consciente de que a palavra de Deus na boca de um escolhido é porque Deus permitiu isso e porque deve-se dar a glória e a honra a Deus. Assim que Deus usa, falando a palavra conforme a perfeita vontade de Deus, e não a nossa vontade, senão que seja conforme a perfeita vontade de Deus. Essa usança da palavra. Uma vez mais, Senhor. Mais uma vez, na era da pedra angular. Mais uma vez, na era da pedra angular. Vê como Deus dirige as coisas, às vezes de uma forma tão simples. Ou seja, que há de se estar conscientes e meditando, sempre meditando, nas promessas de Deus, no programa de Deus. Não, isso não quer dizer que os pensamentos aqui, a luta é aqui na mente, tem situações e que faça coisas e que tem até discussões, porque estamos nesses corpos. Talvez por alguma coisa que não... A pessoa fale uma coisa e outra coisa e não tenhamos essa harmonia nesse momento, e isso não deve acontecer. Mas são coisas humanas. Estamos expostos a tudo isso. O importante é a pessoa se manter, pelo menos do grupo, seja um do grupo que diga, espera um pouquinho, vamos fazer tal coisa, baixa aí vamos tomar um café, baixa aí a guarda, né? Voltamos depois e vamos ver a solução disso aí, depois. Hoje nós temos que pensar e meditar. Mesmo que estejamos fisicamente trabalhando aqui, devemos saber que estamos dentro do lugar santíssimo. E onde a presença de Deus está no meio do seu povo, obrando, operando. E não desejamos que ele se desagrade de nós, da gente. Pelo contrário, o que desejamos é que o Espírito de Deus, quando ele fala que o anjo estava... Eu li isso, foi na segunda-feira, que esse anjo tem a ver com o crente. Ou seja, que esteve em todo o projeto. Você não crê que quem estava dirigindo tudo isso nessa dimensão era esse anjo? Você não crê nisso? Não foi, isso aqui não foi feito por obra humana, foi um milagre de Deus. E, dentre todos, pois, em certas ocasiões tinham coisas entre todos, mas olhem, Deus nos deu a vitória. Deus nos ajudou a continuar, mesmo acontecendo coisas, e se fez para a glória e honra do Senhor. E o que a nós nos satisfaz, a nós e damos graças a Deus, Senhor, te demos esse lugar
com oração, as ofertas dos irmãos de todos os países, com os daqui de Porto Rico, com os trabalhadores também. E agora estamos vendo o resultado, porque estamos vendo que tu estás usando o local. Ou seja, que quando tu usas algo, tu tem uma grande satisfação, porque se use quando tu des algo. A satisfação é que seja usado. E que maior satisfação é que nos deram a encomenda de preparar um lugar para o Senhor e que o Senhor esteja usando. E que quando vejamos que tudo está, porque tudo vai começar e nem vamos perceber como tudo vai começar. E vai ser uma coisa tão comum, porque a cura divina, diz o irmão Branham, que vai ser uma coisa comum, corrente, normal nesses dias. Vai ser algo tão normal, mas quando vejamos, olha só que coisa. Eu fiz parte em oração e oferta com meus irmãos, com minhas mãos, e agora estou vendo esse lugar e estou vendo tudo que o irmão Branham estava vendo. E quando acontecer a ressurreição e transformação, desejamos que Deus deixe esse lugar, que Ele o conserve, para que no milênio venha se visitar aqui. Ou seja, é um lugar de grande bênção. Já está sendo de grande bênção. Em todos os aspectos, está sendo de grande bênção. Um lugar onde Deus está cumprindo a terceira etapa. E o que todos os mensageiros falaram, que Deus iria, neste tempo final, na era de pedra angular, Paulo, Irênio, Marte, todos eles desejaram que fosse na sua era, que acontecesse na sua era. E nós, ao vê-los, ver agora o que o irmão Branham falou, que numa grande carpa a gente poder dizer, essa é a carpa, aqui está a carpa. Ele apontava para isso no futuro. O mostrou na visão, ele o expressou porque ninguém podia ver isso que ele estava vendo. Ele deu os detalhes, a pessoa fica imaginando aí, como dizia a pessoa, uma forma mental, né? Então a pessoa olha para aí, o que mais ou menos quando ele está falando, fica pensando nisso que ele está falando, forma-se a fila, pessoas recebendo o Senhor, forma-se a fila, gente entrando e saindo curadas, e a pessoa vê mais ou menos o panorama. Mas tu vê com teus próprios olhos, e tu veres, né, a carpa, apontar para ela, mostrar a ela, e tu escutares, ou escutar o que nesse lugar iria estar sendo falado. Ou seja, isso é uma coisa tão e tão grandiosa que não há palavras, não existem palavras para a pessoa expressar a grandiosidade ou grande que nos coube neste tempo de poder palpar, pegar o lugar onde estaria sendo dada a conhecer ou dada a conhecer a fé de rapto. Que em todo o planeta Terra, no mundo inteiro, no universo inteiro, tu possas apontar o local e fazer parte desse programa. Não, isso é uma coisa grandiosa, grandíssima. E poder apontar, mostrar o povo, assinalar o povo, vejam. Tudo o que Deus vem nos abrindo o entendimento. E alguém tenha pensado e apontado o instrumento. Porque até nisso, Deus nos deu a oportunidade e a bênção de identificá-lo, apontar o instrumento. Isso é uma coisa gloriosa que os das eras não tiveram isso, mas tem um grupo do irmão Branham que sim, o vai ver, o verá, e sim, vai identificar, porque tem um grupo aí do irmão Branham que vai fazer o rapto também. Bom,